Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Além do Crachá. Eu sou Mirella e aqui a gente vai muito mais além das funções técnicas para conhecer as histórias, os desafios e o coração de quem faz as coisas acontecerem no dia a dia. Hoje, iremos observar uma profissão fundamental para auxiliar empresários a gerirem melhor seus negócios, a advogada trabalhista e empresarial. Para entender a importância desse papel, hoje iremos bater um papo com Vanessa Porto e está aqui hoje para nos responder umas perguntas sobre como é sua experiência como advogada, em específico trabalhista e empresarial, além de ter, também, especialização em direito previdenciário. Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirella. É um prazer, estar aqui dividindo um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu já vivi, enquanto advogada, e poder dividir isso com vocês e também até refletir um pouco sobre a minha história, Às vezes no dia a dia, na correria, a gente nem para ver tudo que a gente construiu. Então, que possa ser aí um momento bem proveitoso. E antes de começarmos esse papo incrível, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram e no YouTube você nos encontra em @AlemDoCrachaCast. Deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe. Para começar, e além do crachá, Vanessa, me fala, o que despertou em você o interesse pela advocacia? Teve algum momento ou experiência que fez você perceber que era esse o caminho que você queria seguir? Então, eu costumo dizer que desde pequena eu já advogava. Então, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito argumentativa, com meus pais, com meus amigos, com meus familiares, E eu sempre gostava de discutir um assunto, de falar sobre aquilo e de colocar minha opinião. Então, as pessoas brincavam muito. Vai ser advogada quando crescer, vai ser... E aí, ao longo da minha trajetória também escolar, eu sempre fui muito mais afeta às áreas de humanas. Enquanto eu fiz também o ensino médio, a gente teve uma possibilidade de fazer uma escola de profissões, e lá eu pude conhecer um pouco dessa profissão que as pessoas falavam, mas que eu não conhecia a fundo, até porque na minha família não tinha ninguém que desempenhava essa atividade. E ali, lembro demais, na minha escola de profissões, eu pude entender e fez ainda mais sentido. E aí fiz, vestibular para direito, passei, e aí pude realmente começar aquilo que era um sonho, passar a ser algo factível. Eu lembro que na minha época de ensino médio, muitas pessoas faziam direito para se submeter aos concursos públicos, Até hoje é assim, na verdade. Mas eu me recordo muito de que quando eu escolhi fazer direito, eu já escolhi fazer direito pensando que eu queria advogar, Eu nunca pensei em fazer direito eu quero fazer direito para ser uma juíza ou para ser uma delegada, Eu tinha muito em mim de que eu queria fazer direito para advogar e assim a minha trajetória acadêmica se confirmou, E de fato hoje eu exerço essa profissão que lá atrás foi um sonho. E a faculdade, a universidade, ensina muito sobre leis, Mas a prática costuma ser bem diferente. O que mais te surpreendeu quando você começou a atuar como advogada? Eu acho que na faculdade, a gente, principalmente na época em que eu estive lá, a gente de fato não tem ideia de como aquele direito que a gente aprende, que a gente vê nos livros, nos vademecums, que na minha época ainda existia muito, que são aqueles livros grandes com compilados de lei, ou mesmo aquela lei que a gente, na minha época, já estava nesse advento da internet, então a gente tem essa facilidade de procurar as leis, as atualizações, mas a gente não entende como é que, na prática, a gente usa aquele direito para fazer com que as pessoas tenham as suas necessidades atendidas, os seus direitos respeitados, enfim. E uma coisa que
eu lembro que me chamava muita atenção é que a gente não aprende na universidade de forma, a não ser que a gente tenha bons professores. Eu tive uma sorte, eu paguei uma cadeira de prática processual, que é uma cadeira que a gente paga com um professor que ele era advogado e que ele tinha muito esse cuidado de, apesar de muito rígido, de fazer com que a gente realmente, ali no 7º período, fizesse uma petição de fato, né? A gente entendesse como é que a gente botava aquele direito no papel, né, ou no computador, porque a gente já estava indo para o advento dos processos eletrônicos. É, mas isso não é tão factível. Como é que eu pego lá esse direito e eu escrevo mesmo a petição? Como é que eu me comporto de fato numa audiência? Como é que eu ganho essa autonomia de chegar e me portar e falar o que eu tenho que falar na hora certa, né, do jeito certo? Isso eu acho que a gente realmente só vai aprendendo na prática. E aí o estágio, né, me ajudou muito nesse sentido. Eu consegui ir para dentro do escritório de advocacia, ali no meu 7º período, 6º, 7º período, o que foi, assim, para mim, né, muito engrandecedor, porque aí eu conseguia ver, de fato, uma rotina de um escritório acontecendo, como é que a gente materializa, como é que a gente coloca aquela petição que a gente quer que o juiz leia dentro de um processo, e ali, realmente, eu consegui ter essa visão ampla de como eu ia pegar aquilo que eu estava aprendendo e colocar aquilo ali. E assim, são coisas simples que a gente, hoje eu olho e é tão óbvio na minha rotina, mas que naquela época me causava tanto aprendizado, né? Era sair do escritório e ir no fórum, bater lá na portinha de uma das varas, né, que o processo estava tramitando, e poder perguntar a um servidor lá como é que está o processo, quando eu ia precisar pegar um alvará, né, que é o documento em que a gente recebe o valor que aquele cliente ganhou, como é que eu fazia isso, a quem eu falava, entre aquelas várias portas que tinham no fórum, qual era a que porta que eu me dirigia se eu quisesse falar de determinado processo, de determinado assunto. Então, assim, o estágio, de fato, foi o que me trouxe essa visão prática de entender isso e entender até os termos mesmo, muitos termos a gente que usa-se no dia a dia do direito, não é tão automático a gente entender, e se a gente não entende, por sua vez, a gente também não vai conseguir dar efetividade ao que o nosso cliente precisa. E a gente percebe que essa profissão, exige lidar não só com pessoas, mas com empresas também em momentos delicados, né? Então, eu queria saber como que você equilibra o lado técnico do direito com o lado humano da profissão. Pergunta, pergunta boa. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem na nossa profissão e que a gente não pode deixar se perder esse lado humano, porque no final das contas é ele que vai fazer a diferença no profissional que a gente é. Isso já era assim, e no momento em que a gente está vivendo, na era da inteligência artificial, onde a gente pode substituir algumas habilidades, né? Não é as pessoas, mas substituir algumas habilidades que a gente tem, que a gente demorava muito para fazer, a inteligência artificial tá aí para trazer isso, mas a inteligência artificial não vai substituir algo que o advogado tem, que é esse lado humano, que é a empatia que ele tem com a dor do outro, com a dificuldade do outro. É ele conseguir enxergar o que o outro está passando e conseguir criar soluções que se adequem àquela realidade daquela pessoa. Eu advogo mais para o lado empresarial, e você vai ver, nenhuma empresa é igual à outra, porque cada empresa é gerida por pessoas e nenhuma pessoa vai ser igual à outra. Então, eu às vezes posso ter um mesmo ramo de atividade, empresas aqui que trabalham no mesmo ramo, que fornecem o mesmo serviço, e elas vão ter formas de serem geridas e terem seus problemas resolvidos diferente. E é essa empatia que o lado humano do advogado possui que vai fazer a diferença. Já fazia e faz ainda mais, né? E esse equilíbrio, por sua vez, ele também é necessário porque não adianta nada que eu tenha toda essa empatia, converse, olhe o lado das pessoas, olhe no olho, né? Sinta com ele a dor dele, mas se eu não tiver também um estudo técnico para ter soluções práticas
eficientes, que de fato se apliquem e que resolvam. E não só que eu vou lá e digo, olha, faça isso. E aquele cliente não tem a menor condição de pegar aquela solução que eu estou dando e aplicar ela daquela forma. Ele precisa ser orientado muitas vezes de como ele vai pegar aquela solução que eu estou dando e tornar ela possível. Então, se eu também não tenho técnica suficiente, conhecimento técnico, conhecimento também de experiência de mundo, conhecimento de atividades afins ao direito, na minha área, na área empresarial, você vai precisar entender um pouquinho de gestão, você vai precisar entender um pouquinho de economia, de política, né? Vai dependendo do ramo que seu cliente atua. Você tem que saber um pouco sobre o ramo dele, sobre a especificidade do ramo dele, né? E essa pergunta também, ela me faz pensar, Mirela, sobre também a dificuldade, às vezes, que a gente tem de, ao mesmo tempo, deixar aquele problema, né, no escritório, quando a gente precisa, muitas vezes, ir lá resolver uma outra coisa ou ir viver a nossa vida. Eu não sou muito essa advogada, eu sou sincera para você, né? Eu geralmente as questões dos meus clientes eu levo comigo para casa, eu ando com eles debaixo do braço, eu estou de noite em casa muitas vezes, mesmo no meu momento de descanso. Às vezes me surge aquela preocupação, e esse é um desafio enquanto profissional que a gente tem, né? Que é equilibrar no fato essas emoções, né? Porque a gente também, para ajudar com que o cliente resolva o problema dele, a gente tem que ser empático, sentir a dor dele, mas precisa conseguir se afastar o suficiente para não se envolver tanto a ponto de não conseguir pensar racionalmente o problema e aí ser um agente para encontrar soluções para ele. Sim, sim, entendi. E eu particularmente já vi várias séries e filmes sobre advogados, né, que tem aquele estereótipo, né? A gente percebe muitas pessoas têm essa visão da advocacia que se baseia nesses filmes, como por exemplo a série Law and Order, ou até o filme Legalmente Loira, né, que traz esse estereótipo absurdo. E aí eu queria saber, na sua experiência, qual é o maior mito sobre essa profissão e como ela realmente funciona? Eu acho que esses seriados, né, os filmes, eles trazem um glamour da profissão, né? Sempre parece que pelas nossas roupas, pela formalidade da profissão, né? Parece sempre que é tudo isso aí, né? É só essa parte, né, de estar lá nos tribunais, de estar lá colocando a toga, né, que é aquela roupa que a gente usa para fazer sustentações orais. E na prática, nem sempre é assim. O advogado nem sempre está na tribuna, né? O advogado nem sempre está lá na mesa de audiência. O advogado empresarial, por exemplo, pelo contrário, ele está muito mais, às vezes, atrás do computador ou atrás de um telefone, né, ouvindo aquele cliente, ajudando ele a resolver um problema que está surgindo ali agora, e que a gente vai ajudá-lo a prevenir a situação para que aquilo não vire um processo, não vire um problema maior. Então, acho que é muito esse glamour, que na prática, a gente, claro, existe esses ritos da profissão, que hoje, inclusive, já estão mais flexibilizados, né? A gente já encontra advogados no fórum, não necessariamente de terno, gravata, as mulheres não necessariamente de saia, né? Mas ainda tem essa formalidade, uma formalidade, inclusive, que eu acho que é importante para a nossa profissão e que não deve se perder, mas que foi flexibilizada e também que bom que foi, porque a justiça também precisa ser acessível, precisa que as pessoas entendam que é para todos, né? Tem essa parte que eu acho que as séries não mostram tanto, mas que é o coração da nossa profissão. E eu acho que cada vez mais o advogado ele precisa estar junto do cliente dele, junto das pessoas, ser um agente transformador e solucionador, né? Isso, alguém que sugestiona, que traz soluções. E aí, claro, aquela ida ao tribunal, aquilo ali faz parte, mas hoje a gente busca que aquilo, inclusive, seja evitado, que a gente vá menos ao tribunal, porque a gente quer que as empresas elas gastem menos energia com isso e estejam muito mais focadas em tocar seu negócio dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da conformidade do que precisa para o ramo dela. Sim, e é muito interessante você ter falado isso agora de estar junto do cliente, porque eu queria saber,
Nessa mesma área, qual foi o aprendizado, né, mais importante que a advocacia trouxe para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal? Eu acho que a empatia, né? Eu falei disso aí antes, mas eu já me considerava uma pessoa empática, mas depois da profissão, de exercer de fato a advocacia, e quando eu fui passando a atender mais as pessoas, hoje a minha função aqui no escritório é muito essa de ouvir, né, de trazer soluções. Eu desenvolvi essa empatia muito mais, entender que toda história tem dois lados e que a gente precisa ter um ouvido atento, não é para ouvir só o nosso lado, a gente tem que estar atento ao que o outro lado está falando, porque com base nisso a gente muitas vezes cria soluções melhores, traz mais eficiência para que aquilo se solucione da forma mais adequada. Então, assim, essa capacidade de ouvir, a capacidade de também não fazer pré-julgamentos de forma tão imediata, né? A gente costuma dizer que a verdade do processo, né? O que é que o processo está trazendo. E isso ensina muito a gente a olhar dentro do processo. O juiz, ele tem que olhar só o processo. O advogado, eu já acho que ele tem que olhar o processo e estar olhando para fora, porque a qualquer momento o que está fora pode vir para dentro do processo. Então, esse olhar é, cuidadoso, esse olhar empático, né? Olhar além também do que aquela pessoa fala. Às vezes a pessoa está tão machucada, está tão doída por tudo que ela está passando, que ela nem sempre consegue falar, né? E a gente vai treinando o ouvido para conseguir extrair muitas vezes o que aquela pessoa está precisando falar, para que ela saia daqui melhor do que ela chegou. Eu acho que hoje na minha profissão, eu sempre que alguém entra na minha sala, sempre que eu tento fazer um atendimento ou na própria sede do cliente, por a gente ter essa advocacia empresarial, a gente também faz muito se desloca, né, até o cliente, até a empresa. Mas eu sempre tenho isso, de tentar que a conversa que ela tenha comigo, ela saia melhor do que ela chegou. Às vezes a gente tem o dever, enquanto advogado, de dar notícias difíceis, né? De dizer, olha, do jeito que você está fazendo não está certo, não vai ser bacana. Ou olha, isso aqui não seguiu como a gente pretendia. Mas mesmo diante dessas notícias não tão boas, a gente conseguir dar um olhar para aquela pessoa de que olha para frente, vamos tentar pegar isso que é ruim e tornar isso propositivo. Né? Quando uma coisa não está dando tão certo, saindo tão certo, eu tento fazer esse jogo do contente, de olhar e encontrar uma proposição, uma solução, para que realmente a gente nunca saia de uma situação igual como a gente entrou. Saia melhor, ainda que seja difícil. É muito interessante a gente ver que uma profissão que normalmente é muito relacionada à questão de intimidar, né, de passar aquele medo, tem esse lado carinhoso, né? É muito interessante a gente perceber isso. Que bom. E eu conheço muitas pessoas que estão estudando direito, que eu fico até admirada, né? Porque é uma profissão de se admirar, né? E eu queria saber, para quem sonha em seguir essa carreira, quais habilidades você acredita que fazem a diferença, além de, claro, conhecer bem as leis? Eu acho que, primeiro, você não adianta só saber direito, é a primeira coisa. Precisa ler outras coisas, precisa conversar com as pessoas, precisa estar nos lugares, sendo advogado, sabe? Eu costumo dizer, e aprendi isso também com alguns dos meus sócios, né, que foram meus líderes, né, e me ensinaram muito, me ensinam, e eles disseram isso e eu levo isso para a minha vida. Quem é advogado em todo lugar. Não existe muito isso de desligar. Eu tô saindo aqui do meu escritório, vou fechar a porta, da porta para fora, Vanessa não é advogada. Não tem, não tem como. Eu sempre me coloco no lugar. Qual seria o advogado que eu contrataria? Então, o advogado que eu contrataria era esse advogado que ele é tão certo de si, ele tem tanto apego à profissão dele, que aí eu não tenho dúvida de que ele vai pegar meu direito e também vai defender com unhas e dentes e vai pensar na melhor solução para mim. Então, eu acho que a primeira habilidade é essa, é de você é, conseguir estar nos lugares como isso, porque isso gera para você também um networking, as pessoas vão te ver como advogado e vão
também trazer demandas para você, naturalmente, né? Outro conselho que eu dou é esse: precisa ler decisão, precisa formar convencimento, precisa formar bagagem, precisa ler lei para entender. Não é porque a inteligência artificial te traz qual é a lei que se aplica àquele caso que você não tem a obrigação de ler e de entender qual é a construção normativa daquela lei. No direito, nas cadeiras iniciais, né, e aí se tiver estudante nos escutando, a gente vai aprender a hermenêutica jurídica, que ensina como é que a gente deve ler, fazer a leitura de uma lei. Não é só lei, né? A gente tem uma construção de raciocínio legislativo. Um parágrafo, ele tem que ser lido dentro do contexto daquela cláusula, a cláusula dentro do contexto daquela seção, daquele capítulo, e isso é muito importante. E a gente não pode achar que porque a gente hoje tem uma inteligência artificial que de repente acha aquilo na internet e traz para você, você não tem que ter esse raciocínio crítico, né? Então, isso é muito importante. Raciocínio crítico a gente só consegue lendo, né, debatendo, assistindo coisas e debates que vão além do senso comum, do que todo mundo diz, do que está no YouTube, né, YouTube que eu digo em canais rasos, né, tem que aprofundar, tem que ver o que o lado A diz, o que o lado B diz, para você formar seu convencimento. Você não pode deixar que seja a IA que vai dar o convencimento para você. Acho que é isso. E com isso eu agradeço muito por você ter compartilhado a sua trajetória, né? A sua experiência, suas reflexões com a gente. Nós do Além do Crachá estamos muito felizes de ter tido sua presença aqui, né? Estar falando com você. E foi um prazer conhecer você, entender sua perspectiva e sua história com a profissão. Eu quem agradeço, né? Foi para mim, assim, também muito especial falar um pouco da minha profissão e dizer que eu também fico à disposição, né? Se tiver aí estudantes, pessoas que querem saber mais da profissão, para mim é um prazer falar sobre a minha profissão, poder de repente influenciar positivamente a vida de alguém e ser, quem sabe, esse agente, né, que transforma e que pode trazer isso para a vida das pessoas, assim como eu tento trazer para a vida dos meus clientes. Viu? Um abraço grande e contem comigo aí no que precisarem. E para você que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigada. O podcast Além do Crachá vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Além do CrachaCast, e espalhar esse episódio por aí. Valorize a advocacia e o papel essencial dos advogados na promoção da justiça e da cidadania. Até o próximo episódio. Tchau!